Flamengo monta estratégia para assinar pré-contrato com o meia Oscar. Após reunião com o Tite, diretoria coloca Campeonato Brasileiro como uma das prioridades da temporada. Excelente notícia! Arrascaeta está de volta ao time e treinador vai com o que tem de melhor para o duelo de amanhã contra o Palmeiras no Allianz Parque. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Amanhã tem Mengão em campo contra o Palmeiras, terceira rodada do Campeonato Brasileiro lá no Allianz Parque, gramado sintético, e o Tite está finalizando a preparação neste sábado. É a última atividade acontecendo após o embarque para São Paulo. Poupado na partida contra o Tricolor Paulista na última rodada no Maracanã, Arrascaeta treinou com o grupo e praticamente se escalou para esse duelo contra o Palmeiras, né? O Tite vai fechar aí o time, né? Os 11 iniciais. O treinamento de ontem teve aí a participação do Arrascaeta e também a participação de um outro uruguaio, o lateral esquerdo Matias Vinha, né? Que ficou fora do jogo contra o São Paulo após um choque de cabeça no duelo da primeira rodada contra o Atlético Goianiense. Portanto, o Cebolinha, né, que sofreu aí uma pancada contra o São Paulo, ainda tem um edema no tornozelo direito e deve ficar fora. O provável Flamengo para encarar o Palmeiras com o Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Ayrton Lucas na esquerda. Meio campo com Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, esse o provável time do Flamengo, já que o Tite não conta com Everton Cebolinha. O treinador tomou aí essa decisão e vai com o que tem de melhor. Não é uma força máxima, a força máxima seria com o Cebolinha em campo, mas o Bruno Henrique tem entrado muito bem, né? E deve começar aí como titular, mas vamos ver o que vai rolar nessa última atividade de hoje. Se o Flamengo não tiver nenhum problema, esse deve ser aí o provável time do Mengão com a Arrascaeta de volta, e já é uma excelente notícia, porque a gente precisa e muito do Arrasca, né? Do nosso camisa 14, que é o nosso camisa 10 aí, é o cara que cria no meio campo, é o jogador mágico, e quando ele tá em campo com o De La Cruz, acontece um negócio diferente, né? Apesar do De La Cruz ter ido muito bem no jogo contra o São Paulo, criou as melhores chances, jogou um pouquinho mais avançado. Bom, e por que o Tite está colocando aí o melhor Flamengo que ele tem hoje? Porque aconteceu a reunião com a diretoria do Flamengo. Vocês lembram muito bem das declarações do Tite após alguns jogos, né, nas coletivas, de que não dá para ganhar tudo, né? E o Flamengo não tem como repetir o time. Existe um desgaste, viagem, já nesse início de temporada, calendário, enfim. E aí aconteceu a reunião com a diretoria e com a comissão técnica, e o que foi passado aí para o Tite e a sua comissão foi o seguinte: o brasileiro é uma das prioridades na temporada. O Flamengo vai com tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro. O último título foi em 2020, né? E desde lá, o Flamengo não liderava a competição e agora virou líder, né? Depois de muitos anos, depois de 115 rodadas, o Flamengo é o líder ao lado do Internacional, que também tem 6 pontos. E aí, a gente traz aqui essa informação porque os dirigentes passaram para o Tite o seguinte: por conta do calendário, por conta da Copa América, o Flamengo perderá muitos jogadores, né? Muitos titulares. Então, cada ponto nesse início, cada vitória é importante. Então, pediram para o Tite lá se doar ao máximo, né? Os jogadores, todo o elenco, para que o Flamengo pudesse conseguir as vitórias necessárias, pontuações necessárias.
fazer ponto em casa, fazer ponto fora de casa. Vamos ver aí como é que o Flamengo vai sair diante de um adversário que também briga pelo título, né? O Palmeiras montou um grande elenco, tem uma estrutura e vem brigando aí. Aliás, é o maior adversário do Flamengo aí, né, no país nos últimos anos. Flamengo e Palmeiras brigam aí por brasileiro, por Libertadores, é assim, é natural. E aí o Tite já tem essa decisão na cabeça. Então ele vai com tudo no Campeonato Brasileiro, ele só vai poupar algum jogador porque só se realmente receber uma ordem aí do departamento médico, o jogador tiver no limite para estourar, aí não dá, né, gente? Colocar aí toda uma temporada em risco por conta de um jogo. É claro que o jogo contra o Palmeiras é muito importante. Se você vencer ainda mais na casa do adversário, você coloca 3 pontos na frente, né? E aí, no segundo turno, tem um jogo em casa. Isso influencia em alguns aspectos. Mas é importante também você saber que você tem uma temporada, você tem 3 competições e não só uma. Mas o Tite recebeu aí essa mensagem da diretoria dizendo que o Campeonato Brasileiro, além de ser muito importante, é uma das prioridades da temporada. Bom, vamos trazer aqui uma informação do mercado da bola e deixa aí nos comentários o que você achou, né, dessa reunião da diretoria de colocar o brasileiro como prioridade. Eu achei muito boa, acho que o campeonato tem que ser sim a prioridade. Tem muito tempo que o Flamengo não ganha o brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o maior campeonato aqui do nosso país, né? Assim, num todo, o campeonato mais importante, a Copa mais importante é a Copa Libertadores, né? Que te coloca em um outro patamar, você conquista a América, te dá a possibilidade de disputar o Mundial. No caso, esse ano é o último Mundial no formato antigo, né? 2025 já vai ser o novo Mundial, aquele com 32 clubes, de 4 em 4 anos, então não dá para comparar. Mas tirando a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas, é o campeonato mais importante. Bom, falando sobre mercado da bola, o Flamengo foi informado que o Oscar não permanecerá na China após o término do seu contrato, né, que encerra em novembro desse ano. O Marcos Braz, no entanto, está articulando aí para ter o meio-campista em agosto, para o mata-mata da Libertadores. E já pensando nessa próxima janela de transferências, o Flamengo vai montar uma estratégia para ter o Oscar de forma antecipada. Não é segredo para ninguém que o Flamengo quer a contratação do Oscar, tentou, quase conseguiu, só não conseguiu, né, um tempinho atrás, porque a contratação, inclusive, era dada como certa. O Oscar chegou a vestir a camisa do Flamengo num vídeo que viralizou, ele estava aqui passando férias, mas os chineses barraram, né? Eles não queriam que o Oscar entrasse em campo por outro time, que poderia se machucar e tudo mais, e é um grande salário. O Oscar tem aí um salário top 10, né, no mundo. Ele tem contrato com o Xangai Port até novembro e o vínculo não será renovado. E o Flamengo está de olho, né? E aí, a partir do meio do ano, o craque já pode assinar um pré-contrato. O Flamengo, sabendo disso, já prepara aí toda uma estratégia para tentar aí segurar o Oscar e não perder para uma outra equipe. Os dirigentes flamenguistas entendem que o Oscar é muito acima da média e chegaria para mudar o patamar da equipe. O atleta tem 32 anos e pode render por muito mais tempo na carreira. É o tipo do jogador que faz a equipe ter uma opção de altíssimo nível. O meia que está na China há bastante tempo e poderia estar bem atuando na Europa, mas não quis. E a direção do Flamengo já tem, inclusive, o aval do Tite, né, para buscar aí o jogador, e todo o esforço será feito. Os chineses já sabem que a intenção do Oscar é retornar ao Brasil. Desta vez pode aí facilitar uma saída, e o Oscar quer a amarelinha, né? Quer voltar aí para a seleção brasileira, dessa vez com o Dorival Júnior, que é o novo técnico da seleção. Negócio segue a todo vapor, a galera não comenta muito, até porque a janela está oficialmente fechada e só abre no meio do ano. Deixa aí nos comentários, torcedor, se o Oscar seria uma grande contratação. Seria aquela contratação de peso prometida pelo Marcos Braz, vocês lembram? O Marcos Braz, quando tinha o negócio do Oscar, o Braz falava, olha, vai vir aí uma contratação de peso, só que não foi concretizada porque os chineses barraram, né? Já tinha advogado na parada, vendo tudo, o Oscar já tinha aceitado a ganhar o salário que o Flamengo, né, poderia pagar, né? Se enquadrou aqui no futebol brasileiro, e aí não rolou, mas pode ser que role agora já no meio do ano,
o Flamengo montando essa estratégia para assinar um pré-contrato com o atleta. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Se você queria ver o Oscar com a camisa do Mengão, se seria uma boa contratação, se ele iria jogar muita bola aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, e seria uma grande tacada, né? Uma jogada de mestre aí, ter o Oscar para a fase mata-mata da Libertadores, oitavas, quartas, semis e final. Mas primeiro tem que se classificar. O Flamengo tem que fazer aí a sua parte e já tem uma parada duríssima, uma parada difícil aí no próximo jogo. O Flamengo vai à altitude da Bolívia enfrentar o Bolívar. Lembrando que o Bolívar é o líder do grupo, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. O Flamengo na segunda colocação com 4, venceu o Palestino no Maracanã e empatou com o Milionários na Colômbia. Bom, eu volto, a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todas as notificações. Grande abraço, saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!